que as outras duas, de 120 a 140 dias, ela fica mais baixa, mas se o ambiente tiver muita água e muito nitrogênio, ela cresce muito também, embora ela não fique tão aberta quanto as outras, mas ela cresce. A produtividade média é um pouco maior, o teor de óleo é comparável com o das outras. Ela, em relação a outros materiais que a gente testa de porte baixo, ela tem mais tolerância à seca e a distância de plantio é menor. Certo? Só um minutinho. Qual a altitude de plantio, metros acima do nível do mar? A gente tem feito testes com qual? Com a Nordestina e Paraguaçu, geralmente entre 300 até 800 metros, dependendo do lugar. Mais recentemente, com as de porte baixo, a gente tem resultados em ensaios, não de campos de produção, com altitudes que variam de 0 metros até 1.300, 1.400 metros. Né? E depende muito do manejo que é dado à cultura, essa variabilidade na produtividade, a variação na produtividade. Depende muito mais do manejo que se emprega, do nível tecnológico usado na cultura, do que da altitude. Tá? Se tem água disponível, se é feito algum tipo de adubação, se há controle de pragas e doenças, é muito mais influente para nós do que a altitude propriamente dita. Lo que la autora solicitó de Carlos es que la pregunta fue a qué altura están sembrando estos experimentos en Brasil. Ella dice que en el caso de Nordestina y Paraguaçu estuvieron trabajando entre 300 y 500 metros, 300 y 800 metros, y que con materiales de porte bajo estuvieron llegando a los 1.300 metros sobre el nivel del mar. Pero que en esas condiciones, en las condiciones que ellos tienen, altura no es factor tan limitante. Lo es más el manejo agronómico que se haga como tal del cultivo. ¿Sí? De todas formas, recordemos, Brasil tiene el sector, o las áreas productoras de Brasil son más o menos homogéneas en altura, un poco diferente a lo que tenemos nosotros en nuestras condiciones, desde 0 metros hasta 2.200. Y condiciones no solamente de altura, sino de temperatura, luminosidad, radiación y otros factores climáticos que regulan la respuesta al material en nuestras condiciones y en muchas otras regiones del mundo. Mas só uma coisita mais. Eu creio que o problema que vocês podem ter visto acá é que ocorreu doenças que, pelo que vi na apresentação hoje de manhã, sim, ocorreu doenças nos testes realizados em lugares mais baixos. Não? Eu creio que, não sei se é isso, mas aparentemente se não pode cosechar por conta das malezas, doenças, sim, enfermidades. Sim. Então, nossas perspectivas para o futuro, que foram delineadas, desenhadas. Com o grupo de líderes que fazem parte do programa de melhoramento. A gente vai buscar cultivares sempre indecentes, direcionadas para regiões e sistemas de produção específicos, porque a gente tem produtores potenciais que usam mecanização do início ao fim da sua cultura, que fazem manejo de pragas e doenças, e a gente tem aqueles produtores agroecológicos que fazem tudo manualmente e não fazem controle de pragas convencional, eles usam métodos alternativos. Então, é um desafio grande que o grupo tem, que a gente tem que desenvolver materiais adaptados para qualquer um desses sistemas de produção, desde que se confirme que existe uma demanda. Então, em todos os casos, a gente vai buscar sempre desenvolver material para que seja feita uma única colheita, porque assim a gente entende que vai conseguir reduzir os custos de produção
e aquele pequeno agricultor familiar vai poder também escalonar melhor o seu trabalho, dividir o seu tempo de trabalho com as culturas alimentares que ele planta. Havia antes uma limitação no zoneamento agrícola para baixas altitudes, né? Essas baixas altitudes também coincidem com os locais de climas mais quentes, e a gente tem aqueles problemas de inversão sexual, onde se produz mais flor masculina do que feminina, se a temperatura média estiver muito acima de 25 graus. Tolerância à salinidade, porque existem problemas de salinidade em muitas áreas irrigadas do Nordeste, do semiárido. Um porte um pouco mais baixo do que os que a gente tem produzido até hoje. A gente tem sido difícil para a gente estabilidade com relação a esse porte. Isso quer dizer que são desafios que a gente tenta buscar, não quer dizer que a gente vai conseguir tão fácil, né? Que seja usada uma maior densidade de plantio, o ciclo seja curto. Um outro desafio que nós temos é o desenvolvimento de híbridos, porque a produção de semente, nesse caso, é mais cara e a gente não tem certeza se o mercado absorve isso e se a gente enfrenta outros problemas burocráticos e de pirataria que ocorrem. Um desafio para o caso se o programa do biodiesel continuar insistindo, a gente precisa trocar os índices de ácido ricinoleico em relação aos outros ácidos que compõem. Existe variabilidade para isso, mas a gente também não sabe até que ponto isso é uma coisa importante para se fazer, se o principal produto da mamona é o ácido ricinoleico, né? Se a gente vai reduzir, por exemplo. E o desafio mais complicado que a gente tem é a redução do teor de ricina. Porque, embora a torta de mamona seja rica em proteína, a gente não pode usar em função da toxicidez. E os métodos que a gente conhece de detoxificação, tem alguns momentos parece que funciona, outros não. E a gente não tem segurança ainda nesses métodos. Além do que, a ONU agora considera a mamona como se fosse uma arma química potencial, né? Biológica potencial. Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar na rede, na máfia da mamona, né? A máfia da mamona precisa fazer o processo inverso, de retirar a droga da mamona, e não deixar ela lá. Então, o que aconteceu no Brasil com relação ao biodiesel é que ele já aumentou o consumo doméstico do azeite de mamona e estimulou, de certa forma, a produção brasileira, com alguns problemas normais de um país em desenvolvimento nessa produção. Ora sobe, ora desce um pouco. O governo estabeleceu uma política de garantia de preços, né, que assegura a sustentabilidade. Houve um maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, buscando principalmente o aumento do rendimento, e investimento em programas de transferência de tecnologia, visando elevar o nível de adoção das tecnologias já disponíveis. O que acontece na principal região produtora do país é que os produtores não usam tecnologia alguma, nem sementes melhoradas eles usam, nem se basear, por exemplo, em dados meteorológicos para estabelecer sua época de plantio, né? Ele espera o dia de São José para poder plantar. E muitas vezes o dia de São José é o dia ótimo para a gente fazer uma festa, mas não é o dia ótimo para a gente fazer um plantio. Bom, eu acho que era isso. Eu agradeço.